Matar não impressiona muito no século XXI, mas supostamente matar e depois escrever sobre isso em um romance é notícia de primeira página. Essas palavras são de um artigo, escritas no seminário Angora, localizado em Lodz, na Polônia. No Brasil, nos últimos anos, tem sido comum que alguns assassinos ganhem fama pelos holofotes da mídia e, através disso, acabem tendo suas histórias de vida e crimes narradas em livros e documentários por escritores, jornalistas e cineastas, como nos emblemáticos casos de Suzanne von Richthofen, o goleiro Bruno, o casal Nardoni, Elisa Matsunaga e assim por diante. Mas nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, esse já é um costume bem mais enraizado na cultura popular e não é raro sabermos de casos que psicopatas condenados escrevem suas memórias sombrias que acabam se tornando best-sellers, malditos, é bem verdade, que conseguem sair direto das grades da prisão para o mercado editorial mundial, cada vez mais sedento de uma nova obra que possa vender milhares de cópias. Porém, é necessário destacar aqui uma particularidade singular. É normal que essas histórias de crime sejam escritas enquanto seus perpetradores se encontram condenados e devidamente encarcerados, muito embora algumas sentenças proíbam essa prática. Mas essa é a história de um assassinato que foi escrito de maneira enigmática em um livro, enquanto seu autor assassino estava solto, usufruindo da mais pura liberdade física e criativa que sua mente desvairada era capaz de conceber. E, por uma mente perturbada, a desse cara, sem dúvida alguma, ocuparia os primeiros lugares. Jacek Wróblewski era um detetive de 38 anos do departamento de polícia de Wrocław, na Polônia, que tinha passado 10 anos tentando encontrar o sentido de sua vida depois que terminou o ensino médio em 1984. Ele foi escriturário municipal, serralheiro, soldado, mecânico de aeronaves e até organizador sindical em desafio ao governo comunista de sua época. Mas foi em 1994 que ele se encontrou ao ingressar na recém-formada força policial. Embora o salário não fizesse jus à farda e Jacek tivesse uma mulher e 2 filhos para sustentar, ele finalmente tinha encontrado sua posição dentro daquilo que lhe convinha. Sendo um homem com uma visão completamente católica do bem e do mal, ele descobriu que seu objetivo era se manter no encalço de criminosos e, quando conseguiu capturar e trancafiar seu primeiro assassino, pendurou um par de chifres de bode na parede de seu escritório, simbolizando a captura de sua presa. Visto que na Polônia a figura do bode em certas regiões, dentre outras coisas, remete ao conceito de sorte. Por ter uma aparência comum que não assustava e nem intimidava as pessoas, Jacek conseguia angariar de forma mais fácil a confiança de quem precisava no decurso de uma investigação, ao ponto de seus colegas de serviço não lhe renderem muito crédito por suas resoluções, alegando que seus casos, de um jeito ou de outro, pareciam se resolver por conta própria. Pela tradução de seu nome para o inglês Jacek, Jack, Wróblewski, Pardal, seu apelido no departamento de polícia ficou sendo Jack Sparrow, em alusão ao famoso e atrapalhado pirata de Johnny Depp na série de filmes Piratas do Caribe. Mas de pirata e pardal, Jacek não tinha absolutamente nada, porque ele mesmo se considerava muito mais uma águia que, com seus olhos apurados e investigativos, tinha tudo a ver com a função que ele exercia. Numa tarde de outono de 2003, Jacek ficou observando a partida de seus colegas do departamento, cada um fechando sua sala enquanto iam embora para suas casas. Mas ele, que gostava de trabalhar até o avançar da noite, certificou-se de que sua cafeteira e frigobar estavam por ali devidamente abastecidos em sua sala do tamanho de uma cela. Ele destrancou o cofre onde guardava seus arquivos, retirando dele uma pasta marcada com o nome Janisewski. O edifício do departamento de polícia havia sido construído como uma fortaleza pelos alemães no começo do século XX, quando a cidade de Wrocław
era território da Alemanha e o prédio possuía longos túneis de pedra subterrâneos que levavam ao tribunal e à cadeia do outro lado da rua. Era o cenário ideal para alguém que, sozinho como Jacek, queria se embrenhar por uma investigação soturna. O caso Janisevski tratava-se de um assassinato não resolvido que havia se tornado o mais frio dos casos sem solução arquivados pela polícia. Fazia 3 anos que o caso tinha sido entregue para a unidade de GSEC pelos policiais que conduziam a investigação original. Aquele caso fisgou de imediato sua curiosidade por se tratar de um assassinato do qual ele já havia ouvido falar, mas não se encontrava a par dos detalhes. Portanto, sentando-se em sua sala, ele resolveu que aquela era a hora de se debruçar sobre o arquivo e assim, quem sabe, tentar lançar um pouco de luz sobre algo até então envolto nas sombras de um mistério. À medida que ele lia o arquivo, possibilidades iam emergindo pelo mar de sua mente, emergindo e boiando como aquele suposto pedaço de tronco naquele dia frio de dezembro do ano de 2000, em que 3 amigos pescavam às margens do rio Oder. Um deles achou que se tratava de uma visão estranha e resolveu então se aproximar, chamando a atenção de um dos amigos que com uma vara cutucou aquele objeto. O susto foi grande quando descobriram que o tal objeto, que se parecia com um tronco, era na verdade o cadáver de Darius Janisevski, 35 anos. A polícia foi acionada e o corpo do homem retirado da água mostrava sinais claros de tortura, tendo um laço em volta do pescoço que se ligava às mãos amarradas por trás. A posição foi definida como excruciante, visto que o laço que tinha sido feito para se apertar cada vez mais à medida que a vítima se debatesse. Então o relatório do patologista concluiu que não havia comida nos intestinos de Darius, indicando assim que ele passou fome durante vários dias antes de ser morto. A princípio, a polícia imaginou que ele tinha sido estrangulado e depois atirado no rio, mas um exame mais apurado revelou fluidos em seus pulmões que categorizavam a causa-mortes como afogamento. Darius Janisevski era um jovem homem robusto com cabelos escuros, espessos e de olhos azuis, guitarrista amador nas horas vagas, que compunha músicas para sua banda de rock quando não atuava como publicitário e dono de uma agência no centro da cidade de Wrocław, a 100 quilômetros do lago onde seu corpo seria encontrado futuramente. Seu desaparecimento havia sido denunciado por sua esposa cerca de pouco mais de um mês antes, e ele tinha sido avistado com vida pela última vez no dia 13 de novembro daquele ano, saindo do trabalho. Era descrito por todos que o conheciam como uma pessoa gentil, que não possuía dívidas, inimigos ou passagens pela polícia. De acordo com sua esposa, ele evitava brigas e não faria mal a ninguém. Devido ao forte abalo emocional que ela se encontrava, ela não conseguia atender à convocação da polícia para identificar o corpo do marido, o que acabou sendo feito pela mãe de Darius, que o identificou pelo cabelo e por uma marca de nascença em seu peito. Uma grande investigação então entrou em andamento, com o lago e a floresta ao redor de onde o corpo tinha sido encontrado sendo vasculhados meticulosamente. A vida pessoal e profissional de Darius e seus muitos associados também passou por um pente fino, mas nada de intrinsecamente substancial tinha sido encontrado. Descobriu-se que o casal Janisevski tinha passado por conflitos no casamento cerca de 8 anos atrás, mas logo após eles se reconciliaram e viviam muito bem com a expectativa da adoção de um filho. 6 meses se passaram e a investigação foi por fim encerrada, pois segundo o promotor do caso em seu relatório, não tinha capacidade de se encontrar o perpetrador ou perpetradores daquele crime. A imprensa polonesa passou a se referir ao caso Janisevski como o crime perfeito. E a família de Darius, desolada por já não ter mais o que fazer, pendurou uma cruz em um carvalho próximo de onde o corpo tinha sido encontrado. Como um bom detetive cujo faro corresponde ao de um cão de caça no meio de um matagal, Jacek Wróblewski
sabia que, em casos arquivados como aquele, a chave para a resolução do crime se encontrava em alguma pista esquecida, oculta no arquivo original. Estudando então o relatório do patologista e as fotos da cena do crime, Jacek constatou que o nível de brutalidade aplicada em Darius apontava que quem o havia assassinado sentia uma profunda raiva dele. A ausência de parte de suas roupas e os fortes sinais de espancamento revelavam que Darius tinha sofrido alguma tentativa de humilhação por parte de seu agressor, mas não havia ocorrido abuso sexual, e tampouco o uso de seus cartões de crédito após o crime, o que excluía também a hipótese de um roubo seguido de morte. Devorando todos os depoimentos prestados à polícia local, Jacek apurou que o mais revelador deles vinha da mãe de Darius, que havia sido contadora de sua agência de publicidade. A mulher tinha afirmado que no dia do desaparecimento de seu filho, um homem havia ligado para a agência ainda na parte da manhã, procurando por Darius e fazendo uma encomenda de trabalho em caráter de urgência. Mas quando ela quis saber mais detalhes desse pedido, o homem insistiu que deveria tratar diretamente com Darius, ao que ela lhe informou que Darius não se encontrava, dando ao homem então seu telefone. Esse tal homem misterioso não quis se identificar, desligando o telefone, e embora parecesse um profissional na maneira de conversar, a mãe de Darius percebeu um ruído surdo através da ligação que mais tarde foi identificado pela polícia como tendo vindo de uma cabine telefônica. Quando Darius então voltou à agência, sua mãe lhe perguntou se aquele cliente misterioso tinha telefonado para ele. Darius respondeu que eles iriam se encontrar mais tarde. Outro depoimento importante foi o de um recepcionista do prédio, que foi a última pessoa a ter visto Darius antes de sua morte. Essa pessoa disse que ele havia saído do escritório por volta das 4 horas da tarde e deixando seu carro no estacionamento, o que não era uma atitude comum dele, conforme sua família veio a afirmar. E logo depois disso, essa testemunha disse que 2 homens pareciam perseguir o homem, mas ela não conseguiu visualizar a aparência de cada um deles, não podendo assim fornecer maiores detalhes para a investigação. Com essas informações, Jacek deduziu uma ação meticulosa por parte do perpetrador do crime, que deve ter estudado cuidadosamente a rotina de negócios de Darius e como montar uma armadilha perfeita, sagaz, para fazê-lo sair da empresa e provavelmente entrar em outro carro. Os registros de ligações obtidos indicavam que, após 1 minuto da mãe de Darius ter recebido aquela ligação do homem sem nome, Darius tinha sido contatado em seu celular pelo mesmo número da cabine telefônica descoberta pela polícia. Embora tal ligação fosse suspeita, a incerteza quanto à identidade de quem havia feito a ligação ainda prevaleciam. Assim, um bloqueio investigativo sobreveio sobre Jacek, fazendo com que ele guardasse o arquivo. Mas depois de dias e noites, insistindo como um velho cão que não deixa de roer o osso, uma nova pista surgiu diante de seus olhos. Ele percebeu que o celular de Darius era uma prova que nunca tinha sido encontrada. Ele decidiu então ver se conseguiria rastrear o telefone, mesmo essa sendo uma tarefa bem improvável, pois tal fato se dava por conta de que naquela época a Polônia estava atrasada em desenvolvimento tecnológico em relação aos demais países europeus, e devido ao déficit financeiro da polícia do país, eles ainda estavam engatinhando no que dizia respeito ao rastreamento de celulares e computadores. Entretanto, com a ajuda inesperada de um novo contratado do departamento, especialista em telecomunicações, Jacek iniciou uma busca elaborada. A viúva de Darius forneceu a eles o recibo contendo o número de série do fabricante de celular do marido, que não havia sido mais usado desde seu desaparecimento. E para o espanto de Jacek, logo encontraram algo correspondente. No site Allegro, um site de leilões na internet, um celular com o mesmo número de série tinha sido vendido 4 dias após o desaparecimento de Darius. A identificação de login do vendedor era Chris B7, que, mediante a apuração da investigação, descobriu-se pertencer a Christian Bala, um intelectual polonês de 30 anos.
Para Jacek, o perfil desse homem não batia com a decisão estúpida e descuidada de ter vendido o celular de sua vítima num site de leilões na internet após tamanho planejamento foi feito para aquele assassinato. Bala poderia ter adquirido o celular de outra pessoa ou até mesmo tê-lo encontrado na rua. Naquela altura dos fatos, ele já tinha se mudado para o exterior, dificultando assim um possível contato policial. Mas ao resolver focar a investigação no passado daquele suspeito, Jacek não imaginava que a elucidação de seu caso, de uma certa maneira, já estava escrita. E é nesse ponto que chegamos ao livro em questão, citado lá no começo dessa história criminosa. Em sua verve literária, Christian Bala havia publicado há pouco tempo um romance chamado Amok, Arrebatamento em português, que já chamava a atenção pela capa, com a imagem surreal de um bode, que a mente de Jacek imediatamente associou a um símbolo antigo do diabo. Ele se deu ao trabalho de ler o livro para, quem sabe, entrar na mente de seu autor e logo viu que seu conteúdo era sádico, pornográfico e assustador. Basicamente, o livro narra a história de um intelectual polonês entediado que passa seu tempo entre a meditação filosófica, a bebedeira e o sexo desregrado com mulheres, mas seu clima decadente e blasfemador contra a Igreja Católica acabou chocando a mente de Jacek, cujo tipo de leitura pendia mais para livros históricos. Mas, por incrível que pareça, no meio daquela aberração escrita, certas coisas começaram a fazer sentido ao discernimento do detetive sedento por descobrir a verdade de seu caso. A uma certa altura do livro, o narrador, que se identifica como Chris, mata uma de suas amantes com um laço em volta do pescoço e uma faca japonesa, escondendo tão bem seu corpo que este nunca mais é encontrado. Christian Bala tinha sido um jovem promissor estudante de filosofia em Wrocław que tinha se formado com honras, sendo o melhor de sua turma. E aos 26 anos já era um empresário de sucesso, tendo uma firma renomada no ramo da limpeza. Seu problema era que ele se via muito mais como um intelectual do que como um empresário e não poupou tempo nem esforços para estudar e devorar tudo o que existia sobre filosofia. De origem humilde, era considerado um homem atraente e gostava de posar como sábio, brincando com as palavras sem pudor ou medo de ofender alguém. Dentre tantos a quem lia, ele dizia que o filósofo Ludwig Wittgenstein era seu mestre e compactuava com as citações de Nietzsche que dizem que não existem fatos, apenas interpretações, e de que verdades são ilusões que esquecemos que são ilusões. Bela chegou a se casar e a ter um filho com uma mulher chamada Stasia, a quem afirmava amar, mas com uma mente como a sua, a fidelidade era só uma palavra tediosa e depois de ter uma traição descoberta, ele se divorciou e resolveu pôr toda a sua experiência de vida mesclada com suas aspirações filosóficas em um livro, o Amok. O livro lhe rendeu mais críticas negativas do que positivas, mas chegou a ter uma certa expressividade nas vendas. Jacek o estudou a fundo e se arrepiou quando seu narrador dizia que venderia a faca com que tinha matado sua amante em um leilão na internet. Para ele, a semelhança daquela passagem com a venda do celular de Darius pelo site Allegro, além de ser um detalhe crucial que a polícia nunca tinha divulgado, era extraordinária demais para ser apenas uma coincidência. Um perfil psicológico de Bala foi traçado paralelo ao do personagem Chris do livro, e apesar do resultado ser positivo, não poderia ser usado como prova de incriminação. Uma varredura no site Allegro então apontou que no dia 17 de outubro de 2000, um mês antes da morte de Darius, Bala tinha visualizado o conteúdo de um manual policial com o título mais que sugestivo de Enforcamento Acidental, Suicida ou Criminoso. Era, claro, um indício de uma premeditação. Ganhando a vida no exterior com sua escrita e como professor de inglês e mergulho, a volta de Christian na Polônia era o que Jacek mais desejava. E em 2005, Christian escreveu a um amigo dizendo que estava com saudades de casa.
Uma campana então foi armada e na tarde de 5 de setembro daquele ano, Bala foi preso enquanto saía de uma farmácia em Chojno, sua cidade natal. Mais tarde, ele descreveria toda aquela situação com requintes literários absurdos, como se tivesse sido a vítima de um romance policial. Mas já sei que tinha mais uma carta na manga. O depoimento de Stasia, a ex-esposa de Christian, que assustada tinha se reconhecido como uma personagem em seu livro e revelou à polícia ter se encontrado casualmente com Dariusz Janicewski em um clube de Wrocław chamado Crazy Horse. E segundo ela, eles chegaram a ir para um motel, mas quando Dariusz disse a ela que era casado, ela desistiu de seguir adiante. Pois, como já havia sido traída, não queria que outra mulher passasse pela mesma dor que ela tinha vivenciado. Mas como Christian tinha se tornado um homem descontrolado e ciumento depois da separação, não era fácil de se imaginar o que ele seria capaz de fazer, embora Stasia acreditasse que ele não fosse capaz de assassinar alguém. Mas o velho e amargo ciúme, como sabemos, sempre está disposto a se transformar em um desejo assassino. Não é verdade? E apesar de toda a controvérsia gerada em torno da investigação pela defesa de Christian sobre o que era realidade e o que era ficção, o tribunal de Wrocław ficou lotado no dia 22 de fevereiro de 2007 para vê-lo ser julgado de terno e gravata dentro de uma cela no meio do recinto. Condenado a meros 25 anos de prisão, ele apelou, mas continuou preso. Amok, o livro em que ele ficcionou o assassinato de Dariusz Janicewski, teve um aumento de vendas por conta da exposição do caso na mídia. Por seu brilhante trabalho, Jacek Rublowski foi promovido a inspetor de polícia e em 2008 o escritor investigativo David Grann foi visitar Christian Bala na prisão e descobriu que ele estava escrevendo um novo livro que, segundo ele, se chamará Deliric, um trocadilho com as palavras Let Ras e delírio. Evidências policiais encontradas em seu computador apontaram planos de assassinar uma nova vítima para combinar com esse segundo livro. A pergunta que fica é: será que ele vai conseguir de novo?